Quem é a administração pública, senhores? Quem é a administração pública? Vou botar aqui, ó, administração pública. Quando a gente fala de administração pública, e aí o conceito normalmente que a gente utiliza é um conceito subjetivo. É um conceito orgânico. É um conceito formal. Isso aqui é sinônimo. Conceito subjetivo é sinônimo de conceito orgânico, é sinônimo de conceito formal. Sinônimo. O que seria a administração pública no sentido subjetivo, no sentido orgânico, no sentido formal? O que é isso, senhores? Isso não vai passar da entidade, do órgão, do agente, porque isso aqui vai ser uma relação que nós não vamos conseguir separar, que realiza a função administrativa. Então a entidade, o órgão público, que age através dos seus agentes públicos, quando realizarem função administrativa, são a administração pública. A entidade, a gente vai ver, age pelos seus órgãos internos, que se manifestam através dos seus agentes. Isso aqui tem nome, essa relação. É teoria do órgão. A gente vai dar daqui a pouquinho essa teoria do órgão. Mas, por enquanto, você tem que saber que a entidade dentro do Estado, dentro da organização dos poderes, a entidade pode ser a União, pode ser todas as suas entidades da administração indireta, que a gente vai aprender quem são, que vão agir todas através de órgãos internos e se manifestam por seus agentes. Quando estas entidades, quando o órgão ou o agente realizar função administrativa, o agente, o órgão, a entidade são a administração pública. Então, o órgão, a entidade, o agente que realiza a função administrativa é a administração pública. Quem realiza, eu vou botar quem aqui, ó, entre aspas, porque naturalmente a gente não está trabalhando com pessoa, mas quem realiza a função administrativa, é a administração pública. E aí, galera, eu pergunto para cada um de vocês, você que está em casa, estudando, feliz, né? Nessa mordomia, galera da pantufa, cafezinho do lado, né? Que beleza! Concentração, hein? Estudar em casa tem que ter concentração. Claro que estudar em casa é uma maravilha, é uma beleza. Não precisa sair de casa, não precisa pegar carro. Não tem essa perda de horário. É mais barato, nitidamente, né? Os cursos têm um custo menor, inclusive de seu transporte, de alimentação. Mas eu preciso que você tenha concentração. Porque eu também estudo em casa. Eu também, né? Apesar dos meus cabelos brancos, não sou tão velho assim, mas eu também estudo. E eu sei a dificuldade que a gente tem no mundo moderno para se concentrar no ambiente só nosso. Parece que cada vez é mais difícil se concentrar hoje em dia. Parece, eu tenho uma frase, né, que a minha irmã, quando estudava para concurso, fala, o universo conspira para você não estudar. Porque é difícil você ter aquele seu momento único, quase que uma meditação, o estudo. Parar, se desligar, né, do celular. Hoje em dia o cara fica, né? Mulherada fica longe do celular, começa a ter tremer, né? Tem que ir pro psicólogo. Meu Deus, meu celular! Tô tremendo, desespero, Facebook. Depois eu vou deixar meu Facebook com vocês. WhatsApp. 50 grupos de WhatsApp. Tem que parar com essa mania se quer estudar. Eu sei porque meus amigos também fazem isso. Você faz um grupo de WhatsApp de 50 pessoas, né? Aí tem 10 pessoas que não são muito íntimas, então você faz um fracionamento daquele grupo para 40 pessoas. Aí daquelas 40, tem 5 que também não são muito íntimos, aí você faz um fracionamento para os 35. E dos 35, 20 são muito amigos, aí você faz um núcleo de 20, com núcleos próprios, às vezes, de 5 e 4. E fica uma relação compulsória, quando um recebe uma mensagem, mandar para todos os grupos.
Não é isso? E você tem vários grupos de 50 fracionados, né? Fatorialmente. Como é que você quer estudar assim? Eu te pergunto. E repassando mensagem, normalmente coisas bobas, frívolas, numa compulsoriedade. Tem que largar. Estudar é um ambiente seu. Sentou para estudar, concentração. Quando está na aula presencial, eu falo isso. Aluno bom é aluno concentrado, que tem poder de abstração. Você tem que ter poder de abstração. Sentou, respirou, contou, prestou atenção na respiração. Eu faço isso. Contou, né? Sentou, opa, vou estudar. WhatsApp, Facebook, vou estudar. Respiração, que é a coisa mais básica que você tem. E agora vai. Então você, que naturalmente está concentrado, já brigou com a família toda para deixar, né? Você prestando atenção na aula, volta para cá para você visualizar isso aqui. Porque o agente, quando realiza a função administrativa, o órgão que o agente está e a entidade que ele está ligado, todos eles são administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. Então o técnico, por exemplo, o técnico do TRE, quando realiza uma função administrativa, o técnico é a administração pública. O TRE que o técnico está ligado é a administração pública. A entidade TRE, naturalmente, só está dentro da União. A União é a administração pública. O policial civil, quando realiza uma função administrativa, o próprio policial é a administração pública. A polícia civil é a administração pública. O estado daquela polícia civil vai ser a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. O presidente da República, quando realiza a função administrativa, o presidente é a administração pública. A presidência da República é a administração pública, que é o órgão. A União é a administração pública. Um fiscal de postura municipal, quando realiza a função administrativa, o próprio fiscal é a administração pública. O órgão do fiscal, normalmente urbanístico, é a administração pública. O município será a administração pública. Então essa administração pública, ela está em todos os poderes. Qualquer poder, quando realizar função administrativa, aquele poder é a administração pública. O agente que realizou dentro do poder essa função é a administração pública. A entidade que o poder está vinculado será a administração pública. É óbvio que a administração pública, nesse conceito subjetivo, orgânico, formal, ela está muito mais dentro do poder executivo. Porque é o poder executivo que realiza a função administrativa. Mas cuidado, porque você tem a administração pública do judiciário, como você tem a administração pública do legislativo, como você tem a administração pública do Ministério Público, como você tem a administração pública da Defensoria Pública, como você tem a administração pública do Tribunal de Contas. Todos esses, quando realizam função administrativa, são a administração pública. Por isso que a Constituição, ela reserva um capítulo para a administração pública. Não sei se vocês pararam para observar, mas do artigo 37 ao artigo 42 da Constituição, nós temos um capítulo da administração pública. Para só depois a Constituição falar sobre o poder legislativo, falar sobre o poder executivo, o poder judiciário e demais órgãos. Porque a administração pública é um conceito subjetivo, orgânico, formal, de quem realiza a função administrativa e ela está espalhada em todos os poderes. Agora, cuidado, porque nós temos uma pegadinha de também utilizar o nome administração pública no conceito da própria função administrativa. O nome administração pública, num sentido objetivo, num sentido funcional, num sentido material. Nós temos a administração pública no sentido objetivo, funcional, material. E o que seria a administração pública nesse sentido, senhores? E o que seria a administração pública nesse sentido?
Objetivo, funcional, material. Isso aqui é sinônimo. Objetivo é sinônimo de funcional, que é sinônimo de material. Aqui vai ser a própria função administrativa. Então, é a própria função administrativa. Aqui vamos estar diante da própria função administrativa. É a própria função administrativa. Aqui é a própria atividade administrativa, que a gente vai aprender o que é função administrativa. Então, aqui é quem realiza a atividade. Aqui é o que se realiza, né? O que se realiza é a atividade. Não entendi, Juliano. Para quem nunca escutou essa explicação, às vezes aqui tem um bloqueio, daquele bloqueio no cara. Sai do bloqueio. Por quê? Preste atenção. O técnico, por exemplo, o cara é técnico do Poder Judiciário do Estado. Técnico administrativo de um Tribunal de Justiça. E o técnico administrativo, eu vou chutar o Tribunal de Justiça aqui, Tribunal de Justiça do meu estado. Sou carioca, né? Sou do estado do Rio de Janeiro. Não sei se vocês prestaram atenção pelo meu pequeno sotaque, eu consigo disfarçar ele, né? Com uma grande facilidade. Senhores, então o técnico de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro tá lá no balcão, deixa eu voltar aqui pro balcão. O cara tá lá no balcão fazendo um atendimento. Técnico de justiça. E aí, esse técnico de justiça fazendo esse atendimento, a um advogado, por exemplo, ele está realizando um serviço público. Serviço público é função administrativa. Nesse exemplo, o que é administração pública no sentido objetivo, funcional, material? Nesse exemplo, o que é administração pública no sentido objetivo, funcional, material? É fazer o atendimento. O atendimento é a administração pública no sentido objetivo, funcional, material. É o serviço público. Quem faz o atendimento? O técnico de justiça. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o próprio Estado do Rio de Janeiro. Esses serão a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. Então, um fiscal de vigilância sanitária do município vai num restaurante fazer uma atividade de fiscalização de vigilância sanitária. E nessa fiscalização encontra diversas irregularidades. Fiscalização de vigilância sanitária é decorrente de um poder que nós vamos estudar, poder de polícia. O cara vai lá para fazer poder de polícia. Nesse exemplo, quem é a administração pública? O que é a administração pública no sentido objetivo, funcional, material? É a atividade fiscalizatória, o poder de polícia. Quem fez? O fiscal de vigilância sanitária do município. O fiscal de vigilância sanitária, o respectivo município, é a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. Então, quem faz a atividade, a administração pública no sentido subjetivo, orgânico, formal. O que se faz? A administração pública no sentido objetivo, funcional, material. Senhores, preste atenção. Por quê? Lembre-se que o sujeito realiza o objeto. O órgão realiza a função. A forma realiza a matéria. Então, o sujeito realiza o objeto, o órgão realiza a função, a forma realiza a matéria. Um é a própria atividade, o outro é quem realiza a atividade. Um é a própria atividade, o outro é quem realiza a atividade. Cuidado, muito cuidado, porque o correto, essa como é sujeito, se escreve com letra maiúscula. Essa como é atividade, se escreve com letra minúscula.
essa é sujeito, letra maiúscula, essa é atividade, letra minúscula. Aí você, opa! Já sei, Juliano. Então, na prova, quando estiver com letra maiúscula, sentido subjetivo, e letra minúscula, sentido objetivo. Não. Na prova, esquece isso. Na prova, eles utilizam, a CESP utiliza com impropriedade. Às vezes escreve isso aqui com letra minúscula, às vezes escreve isso aqui com letra maiúscula, e vai te perguntar o que é o quê. É muito comum em prova, atenção aqui, é muito comum mesmo em prova, ele colocar sentido subjetivo, uma assertiva, né? O órgão, a entidade que realiza a função administrativa é a administração pública no sentido subjetivo, funcional, formal. Errado. É muito comum ele misturar isso aqui. Então, cuidado. Sinônimos são esses, sinônimos são esses. Também é muito comum ele limitar a administração pública em algum poder. Ele limitar essa função em algum poder. Os dois conceitos de administração pública estão nos três poderes. Um da própria atividade, que é típica do poder executivo, mas é realizada por todos os poderes, e outro do órgão e da entidade, do agente público que realiza essa função. Também tem todos os poderes. Obviamente, como isso aqui está mais no poder executivo, você encontra muito administração pública no poder executivo, mas ela está espalhada em todos os poderes. Foi ou não foi, senhores? Foi. E aí a gente precisa aprender o que é função administrativa. Porque você já sabe o que é administração pública. E o que é a função administrativa? Quantos minutos eu tenho, Rodrigão? Vamos falar um pouco sobre função administrativa. Olha lá, ó. Escreve no caderno. Função administrativa. Senhores, função administrativa o que é isso? Parece uma coisa boba, né? E é. Mas às vezes as pessoas se embolam. É uma coisa importante saber o que é função administrativa. É tão importante. A minha namorada recentemente fez uma prova oral aqui na região sul, para um órgão importante, e a pergunta da banca de direito administrativo para ela foi: doutora, discorra sobre função administrativa. E o que o examinador queria que ela falasse é exatamente o que eu vou te falar agora. Ah, mas ela fez prova oral muito mais difícil. Não, mas para você também cai assim. Função administrativa, num primeiro momento, é função de organizar a coisa pública, de fazer gestão da coisa pública. Esse é o conceito mais básico. De organizar, fazer gestão da coisa pública, dos bens e interesses da coletividade, em benefício da própria coletividade. E função administrativa, para fazer isso, está ligada a algumas atividades. Que atividades são essas? Serviços públicos. Então, função administrativa é aquela que presta serviços públicos. Também é aquela que faz poder de polícia, fomento, intervenção na economia. Também tem uma quinta, mas não é muito explorada para técnico não, que é a atividade regulatória. Na verdade, para vocês, as mais importantes são essas aqui, ó. Função administrativa é aquela que presta serviços públicos e aquela que faz poder de polícia. Mas também faz incentivo, fomento e muitas vezes intervém na economia, fazendo gestão e organização dos bens e interesses da coletividade em prol da própria coletividade. Juliano, entendi. Fala mais sobre serviços públicos. Tem um tópico sobre serviços públicos. E aí eu vou dar conceito para você do que é um serviço público. Conceito amplo, conceito restrito. Vou te mostrar que no serviço público o Estado te dá algum bem para você usufruir materialmente e que isso é totalmente diferente de poder de polícia. Porque no poder de polícia o Estado vai lá e restringe bens, direitos, atividades do particular em prol do interesse público. Um, ele fornece um bem. No outro, ele restringe os bens.
Vou te mostrar a atividade fomentadora, de incentivo, como eu também vou te mostrar... Na verdade, fomento eu não vou falar muito não, às vezes eu vou tocar nessa palavra fomento. Mas intervenção na economia, no seu conteúdo programático tem um tópico importante, que é empresa pública e sociedade de economia mista, que são entidades que exploram a atividade econômica. O Estado pode explorar a atividade econômica e isso é função administrativa. Então, quem realiza essas funções será a administração pública. Quem realiza essa função será a administração pública, função administrativa. Cuidado, que tem uma função que às vezes você acha que é administrativa e não é. Pode escrever aí no seu caderno, cuidado. Escreva aí, ó, cuidado, não é função administrativa. Pode escrever no seu caderno, escreve assim, ó, cuidado, não é função administrativa. O que, Juliano? Função política. Função de governo. Função política, função de governo, não é ato administrativo, não é função administrativa. Função política, função de governo, é até realizada muito pelo Poder Executivo. Mas essa função não é função administrativa. Quem realiza essa atividade não é a administração pública. É ato de governo, é ato político. O presidente da República, quando inicia um processo legislativo, o presidente da República, quando sanciona uma lei, veta uma lei, quando assina um tratado internacional, ele não é administração pública, ele não está realizando função administrativa, porque isso é ato político, é ato de governo. Então, ato político não está dentro de função administrativa. Grava isso. O ato político não compõe o estudo da minha matéria. Tem um ato político importante que não é função administrativa. Cuidado, hein, que é medida provisória. Medida provisória é ato político, tem força de lei do chefe do Poder Executivo. Na verdade, é um ato político, um ato atípico até, a gente vai considerar do chefe do Poder Executivo. E não é função administrativa aquilo, porque a medida provisória tem força de lei. Então, cuidado que dentro da função administrativa, eu quero que você grave isso, e cai, nós não temos os atos políticos. Ato político não pertence à minha função. Beleza ou não, senhores? Beleza?